Mais um passo aqui para a gente poder fazer um acerto nessa limpeza é remover o suporte da bateria. Esse suporte está bastante corroído, embora eu acredite que ele tenha salvação, porque pontos de ruptura a gente só percebe um aqui, um remendo razoavelmente fácil de fazer. E o restante aqui, o que a gente tem é uma caixa com pontos de ferrugem, mas não de corrosão severa. Então vamos remover isso aqui e aplicar um neutralizador de ferrugem inicialmente. Claro, primeiro fazer um bom lixamento nele, em seguida aplicar um conversor de ferrugem, enfim, mas depois do lixamento não há necessidade de aplicar conversor, apenas um neutralizador, um fosfatizante. Para fazer isso, o que nós precisamos remover? 4 parafusos. Eu já apliquei bastante desengripante e, na verdade, 3 deles eu já deixei pré-removidos. Então a gente tem aqui 2 que já estão praticamente saindo com o dedo, deu um certo trabalho tirar. Eu consegui remover esses 2 com uma chave 12. Aqui tem mais um aqui escondidinho, ó, bem aqui na frente, escondidinho, também removido com uma chave 12, e também já deixei pré-afrouxado. E finalmente esse aqui está me dando um pouco mais de trabalho, porque eu não sei se houve alguma modificação com o passar do tempo. Ele na verdade está preso por uma porca e uma arruela embaixo, e então eles estão girando em falso. Eu vou ter que colocar uma chave por baixo, já vi que é uma chave 12, e aqui por cima uma chave 13. Então, fazendo a remoção desse sistema, a gente vai proceder à limpeza, o lixamento e a fosfatização dele. E utilizando aqui a magia da mídia digital, depois de alguns minutos forçando, está aqui removida a bandeja ou suporte da bateria, que a gente vai então agora limpar e dar ele um trato e o carinho que ele merece. Bom, depois de algumas horas de lixa, mais precisamente um pouco mais do que 2 horas, o resultado que a gente obtém para passar o fundo fosfatizante é esse aqui. Então nós vamos agora aplicar. Eu nem vou reclamar muito de tanto tempo lixando, porque foram 40 anos enferrujando, né? 41 para ser mais preciso, e a gente conseguiu remover uma boa parte disso. O fundo fosfatizante agora vai fazer o resto do trabalho para a gente. Então não dá realmente para se queixar de 2 horas lixando, mas deu bastante trabalho, foi muita esfregação mesmo. O resultado me parece bacana para um quebra-galho, né? Que é o que a gente quer colocar o carro para funcionar. Depois, quando ele for mandado para fazer os pontos de reparo no teto, eu já vou aproveitar e pedir para que o funileiro também restaure essa tampa, uma vez que ela é original do carro. Não vai dar para perceber muito, mas bem aqui, eu acho que a câmera não vai conseguir focar, a gente consegue enxergar. Aqui tem aquele pequeno buraco que fez, mas alguns números são vestígios aí da... tá muito difícil focar tão de perto, mas são vestígios aí da originalidade da peça, de ser uma peça que saiu da fábrica com o carro. Então, se for possível, eu acho que não tem grandes problemas para restaurá-la. Eu vou preferir restaurar do que ir atrás de uma nova. Então agora, próximo passo, aplicação do fundo fosfatizante, do neutralizador ou conversor de ferrugem, como quiserem, e depois a gente vai aplicar um spray preto fosco para alta temperatura, como esperado aí, para que o produto tenha alguma durabilidade até ele parar no funileiro. Então, feita a aplicação do produto, o aspecto fica assim, meio melado, escureceu bastante, e a instrução do fabricante é que se aguardem pelo menos 12 horas
para depois se proceder à limpeza, que pode ser feita com uma escova de aço ou uma lixa, e em seguida já se aplica a tinta. Então ele já funciona como fundo também, para que a tinta seja aplicada logo na sequência. A minha ideia é pintar de preto fosco mesmo. Em princípio eu achei que fosse branco, mas depois eu vi que na parte de baixo a peça vem com pintura eletrostática preto fosco. Claro, não vai dar para reproduzir igualzinho, mas vai ficar pelo menos com a mesma tonalidade de cor. E aí, pedir a bateria e começar a pensar na primeira partida aí desse motor que está adormecido há mais de 2 anos. Bom, e agora a gente já está na fase final, né? Depois de aplicado o fosfatizante, ou seja, o neutralizador de ferrugem, o próximo passo, lixar. Já fiz o lixamento, bem melhor do que antes, só que ainda tem muito pó. Então, como eu não tenho aqui um compressor de ar para poder jogar aqui um jato de ar comprimido, eu tive a ideia de pegar um secador de cabelos, simplesmente assoprei tudo isso com o secador de cabelos, só que ainda não está na hora de aplicar o primer. Para aplicar o primer, eu vou usar thinner como limpeza. Claro, uma solução desengraxante seria ainda melhor, mas nós não estamos aqui num ambiente profissional, eu estou aqui fazendo isso na minha casa, como amador. Então, eu vou aplicar o thinner aqui na estopa e, segurando a peça com outro pedaço de estopa para não engordurar, a gente vem limpando. Aqui eu já tinha limpado, já dá para ver que a cor de ferrugem vai desaparecendo. E o thinner, ele é muito volátil, então rapidamente ele vai evaporar aqui da peça, né? E nós vamos deixar tudo isso aqui prontinho, claro, com todo cuidado para nenhum fiapo de estopa ficar aqui no meio e acabar causando algum problema depois durante a pintura. Então não se usa muito thinner, é sempre importante estar usando algum EPI quando você vai trabalhar por longo tempo. Eu vou colocar isso aqui, talvez não leve 3 ou 4 minutos, então simplesmente a gente aplica e lava bem as mãos. Mesmo assim, se tiver uma luva apropriada, melhor. Não é qualquer luva que você pode usar com thinner, porque se você usar materiais que não são compatíveis, o thinner acaba derretendo esse material, né? Então, por enquanto é isso. A gente deixou a peça agora já pronta para receber o primer. E assim que estiver aplicando o primer, a gente volta. Agora a gente vai então aplicar o primer e esperar a secagem para a segunda demão. Importante não se entusiasmar demais, porque se você aplicar muito grosso, ele acaba escorrendo e acaba gerando aí um aspecto ruim na pintura. Esse lado, só lembrando, ele tinha sido muito corroído pela ferrugem, aí 41 anos suportando baterias de outras épocas, né? Aquelas que nem seladas eram, então muitas dessas baterias acabavam vazando ácido e gerando esse tipo de efeito corrosivo. Então agora a gente vai esperar secar essa primeira demão, vou aplicar do outro lado e na sequência a gente aguarda para amanhã estar com isso finalizado. Tem um cachorro aqui do fundo, bravo, né? Querendo brincar com a gente, mas a gente está fazendo uma coisa mais importante nesse momento. Então ele vai ter que ter um pouquinho de paciência para brincar com a bolinha dele. Bom, então aplicada essa primeira demão, o que resta fazer é esperar a secagem para depois aplicar a segunda demão e vir com o preto fosco. Bom, e agora a gente chega à parte final, aplicação do preto fosco para finalizar e deixar aí pelo menos nesse período em que isso vai quebrar um galho lá com o suporte da bateria, até que a gente resolva fazer uma restauração com uma qualidade melhor, com essa finalização. Então já passei
thinner aí usando um pano seco, né? Para fazer a limpeza, desengordurar todo esse fundo. E agora o mesmo processo, aplicar o jato uniforme a cerca de uns 10 centímetros da peça, para que a gente não tenha o escorrido, né? E não se entusiasmar demais, aplicar muita tinta e o sistema ficar aí com aquele aspecto não muito bonito. Tem alguns pontos de escorrido, mas isso aí já é alguma coisa antiga, não sei. Acredito que essa peça não tenha sido repintada por baixo, talvez algum excesso de material na própria fábrica, lembrando que esse tipo de peça não era assim tão bem tratada quanto a pintura do próprio carro. Bom, esse outro lado aqui vai passar pelo mesmo processo, mas aqui eu não vou filmar porque a gente está numa posição contrária ao sol. Eu fiz questão de deixar a placa pendurada numa região onde ela ficasse com bastante insolação para facilitar o processo de secagem. E o que a gente fez aqui numa primeira demão, vai fazer daqui a uns 20 minutos numa segunda demão, que é o tempo que o fabricante indica aqui na embalagem, 15 minutos, eu estou dando 5 minutos aí de margem de erro. Com esse sol o sistema deve secar bem rápido mesmo, para uma segunda demão, e depois eu vou ver a necessidade de uma terceira, e aí volto com o processo finalizado. Bom, e agora a gente vem já com a tinta seca ao toque, né? O tempo de secagem especificado pelo fabricante foi respeitado, e o que a gente tem é um suporte de bateria já bastante funcional. Infelizmente não dá para a gente recuperar essas partes que foram corroídas a ponto de estarem furadas, né? Terem sido perfuradas provavelmente pela ação corrosiva do ácido de bateria, mas aquele suporte que parecia uma plataforma de ferrugem que foi tirado do carro já está bastante funcional. Então, com isso, a gente encerra aí mais um vídeo dessa saga de ressurreição do Dodge Magnum 79. Se você gostou, eu peço que você dê um joinha pra gente, né? Vai lá curtir o vídeo. Se você gostou muito, inscreva-se no canal, isso ajuda o canal a crescer. Se tiver alguma dúvida, sugestão, coloque nos comentários. E deixo aqui para vocês um abraço e até a próxima.